A gente tem, a gente tem aí um grupo aí, um subgrupo de grupo de estudos do pé no esporte, vamos dizer assim, que muito nos orgulha, né? Pelo Nassime, pelo Flecha, por você. E é isso aí. Se sinta cada vez mais integrado aí. É um grande prazer tê-lo aí conosco. Boa aula, tá? Tá certo, muito obrigado, Bertão. Obrigado, Paulo, e a todos que estão aí. Então, eu sou o Vitor Massuda, eu fui formado na Escola Paulista de Medicina, inclusive fiz ortopedia e medicina e cirurgia do pé lá, né? Atualmente sou do grupo do SET, sou um dos preceptores que fica lá no ambulatório de patologias do pé do SET, né? E falando especificamente da corrida, eu acho que eu comecei na pista, eu fui um atleta do atletismo na época de faculdade, eu sempre fiz provas de velocidade. É um pouco diferente da corrida habitual de rua, mas eu sempre tive contato com ela também. E depois que me formei, logo migrei para esse tipo de corrida de rua. E um pouco do que eu vou compartilhar com vocês aqui seria da minha parte como ortopedista de pé e um pouco como corredor também, né? Então, vamos começar. Então, hoje, nessa reunião, a gente vai falar um pouco da biomecânica de corrida e dos calçados de corrida. Então, quando a gente vai falar de corrida, acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que é um esporte muito praticado no mundo e que nesse esporte você tem os diversos tipos de pessoas praticando esse esporte com os diversos objetivos pessoais, seja para promoção de saúde, longevidade, até para performance, recordes pessoais ou até recordes mundiais. Então, você vê que são pessoas completamente diferentes fazendo o mesmo esporte. E a gente tem que pensar também que ele é praticado nas diversas condições possíveis, tanto em relação a condições climáticas, quanto a solo, quanto até mesmo o tipo de competição ou o tipo de corrida que vai estar sendo promovida nesse esporte, seja como competição ou seja como lazer. Então, eu acho que assim, uma das coisas que a gente tem que entender da corrida é que nenhum conceito sobre corrida é absoluta, sendo que esse esporte é tão amplo e a gente está em constante evolução, não só da parte dos corredores, quanto dos médicos, para entender melhor essa patologia, e por que não da indústria do calçado, que também tem sua parte na evolução desse esporte também, né? E que as verdades aqui da corrida, elas são transitórias, as coisas estão sempre mudando e conceitos que a gente acreditava antigamente, às vezes podem ser mudados, evoluídos ou até não fazerem parte mais dessa verdade que a gente conhece sobre corrida. Então, vamos começar com a biomecânica. Para a gente entender o que acontece na corrida, a gente tem que começar com o que acontece andando. Então, se a gente pensar na marcha, ela pode ser dividida em duas fases. A fase de apoio, que é a fase que você tem o pé em contato com o solo, e a fase de balanço, quando ele está no ar, fazendo movimento de balanço para o próximo passo. Então, o apoio corresponde a 60% e o balanço a 40% no ciclo da marcha. Tá? O apoio é o contato com o solo. E nesse contato com o solo, o pé ele tem uma função de absorção de impacto e acomodação de pé no terreno, e também nas fases finais ele serve como impulsão, como uma alavanca de propulsão para o corpo para frente. Se a gente observar isso com mais calma, a gente vê, aqui eu sublinhei em duas cores, que na verdade você tem funções distintas do pé. Então, o pé, para fazer uma absorção de impacto e uma acomodação de pé no terreno, ele tem que ser uma estrutura flexível, uma estrutura que seja mole. Enquanto quando a gente pensa em impulsão, a gente pensa numa plataforma rígida para fazer essa impulsão. Então é basicamente um paradoxo. O pé ele consegue ser duas coisas opostas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, mas durante o ciclo da marcha ele consegue mudar isso, né? Então o que acontece? Se a gente pensar na marcha, como é que a gente tem uma estrutura que consegue ser flexível e rígida ao mesmo tempo? Então, biomecanicamente, a gente vê os ossos do pé aqui, os 20 ossos do pé, a gente pode dividir em dois pés. Um petalo, que seria esse pé que corresponde ao talos, o navicular, as cunhas e os três raios centrais, o primeiro, o segundo e o terceiro raio, como um pé que fica em cima do pé calcâneo. Então, um pé talo em cima do pé calcâneo, que é composto pelo calcâneo, cuboide e os raios laterais, o quarto e quinto meta. E esses pés eles se movem entre si
e através da articulação transversa do tarso, que é essa que eu vou mostrar agora, que é essa daqui entre a talonavicular e a calcâneo-cuboidea, ele consegue, através dessa articulação, ele move esse pé um em cima do outro e consegue deixar ou ele rígido, ou você tem o destravamento dessa articulação e ele fica flexível. Ou seja, para a gente entender melhor como isso funciona e que músculos estão atuando, eu peguei essa foto de um livro de anatomia da parte plantar do pé. Então, nela, a gente vê, aqui eu vou fazer uma sobreposição, que principalmente esse tendão que está espraiado, que é o do tibial posterior, que ele espraia por todo o médio pé, ele é o principal responsável por mexer essa articulação transversa do tarso. E quando você tem a ativação dele, você tem um pé rígido, ele consegue travar as estruturas do pé, essas articulações, e promover uma estabilidade do pé. Ele não faz isso sozinho. Uma das coisas que a gente tem no pé também é a musculatura intrínseca do pé. Então, são 4 camadas de musculatura que servem para agregar estabilidade nesse pé. E aí, consegui? Alguma pergunta? Desculpa. Não, tinha um som de fundo aqui. Eu aproveito, assim, se tiver um som de fundo, eu vou bloquear o pessoal. Depois fiquem à vontade para desbloquear e perguntar, tá? Pode continuar. Beleza, tranquilo. Então, a gente voltando aqui, a gente tem essas 4 camadas de musculatura intrínseca que elas estão descritas e elas fizeram uma associação com a musculatura core abdominal. Então, uma musculatura core abdominal, ela serve para fazer a estabilidade do tronco. Aqui a gente também tem uma musculatura que tem essa função de estabilidade. Então, o pessoal chama isso daqui do foot core, que é uma analogia ao próprio core abdominal. Então, seria uma musculatura que ajuda com a estabilidade mais do que com o movimento em si das articulações. Tá? Então, quando a gente vê essas duas coisas que promovem a estabilidade do pé, o tibial posterior e a musculatura intrínseca, como é que ela se repercute clinicamente? Como é que a gente vê que ela está ativa, né? Então, quando você tem ele ativo, você tem um calcâneo em inversão, uma adução e uma flexão do pé, que esse movimento combinado a gente pode chamar de supinação do pé. E quando ele está relaxado, o calcâneo em eversão, abdução e extensão do pé, que é o que a gente chama de pronação. Vendo isso de um jeito mais prático, nas fotos abaixo, a gente consegue ver. Quando ele está mais ativo, você vê como o calcâneo fica em inversão numa vista posterior em relação à foto da direita, como ele está muito mais valgo, que a gente consegue observar pelo tendão calcâneo. E numa vista medial, você vê como você tem esse arco do pé mais formado em relação ao pé mais pronado, que ele fica com um arco mais colabado. Aqui são fotos extremas, a gente está exagerando um pouco, mas é só para vocês terem um pouco dessa ideia do que está acontecendo e da ativação do foot core, por exemplo. Tá? Então, na marcha, a gente tem que pensar o que seria e como se comporta essa musculatura, toda essa parte da flexibilidade e rigidez nas diversas etapas quando ele está em apoio no chão, né? Que seriam, a gente pode dividir toda essa parte de apoio que a gente está vendo no pé esquerdo nessa esteira aí em 3 rockers ou 3 etapas. Eu vou abrir mais especificamente em relação ao primeiro rocker, que seria a primeira etapa dessa fase de apoio, que seria desde o choque do calcâneo. Na foto da esquerda tem a setinha mostrando então que o contato inicial é com o calcâneo e ele vai evoluindo até você ter o aplanamento, o contato total dessa superfície plantar, que é essa foto da direita aí. Então, esse primeiro rocker, ele serve principalmente para aquilo que a gente falou de absorção e acomodação do pé no solo. Então, você vai ter o tibial anterior, que fica na parte da frente, fazendo uma desaceleração do corpo e freando um pouco o movimento para você não ter muito impacto. E o tibial posterior, os intrínsecos, essa musculatura que estabiliza o pé, que deixa ele uma estrutura rígida, não vai estar atuando, justamente porque você quer uma estrutura flexível nessa etapa. Então, aqui a gente vê até a atividade eletromiográfica, como os intrínsecos e o tibial posterior estão mais quietos e o tibial anterior ele está atuando mais ativamente. Seguindo, você começa uma etapa que é o segundo rocker. Então, a gente pega de onde o primeiro rocker acabou, que é justamente o aplanamento do pé, e a gente vai ter até o desprendimento do calcâneo, ou seja, essa foto da esquerda, quando o calcâneo começa a se descolar do solo no final da passada.
Então, o que acontece é que o centro de gravidade do corpo se anterioriza, a perna translada para frente. Isso quer dizer o quê? Que o corpo está se movendo anterior, você está se deslocando para frente nessa marcha, né? E é quando você começa a ter ativação do tibial posterior e dos intrínsecos, ou seja, você começa a fazer com que o pé seja uma estrutura mais rígida. Aqui na atividade eletromiográfica, a gente vê como você já tem a ativação deles e o tibial anterior para de agir. E isso nos leva à última etapa dessa fase de apoio, que é o terceiro rocker. Tá? Esse terceiro rocker é justamente quando o calcâneo começa a se desprender no solo e ele vai desprender no pé inteiro até o desprendimento final que se dá do hálux, no dedão do pé. É a última coisa que se desprende normalmente na marcha. Tá? Então, é basicamente a ativação do tibial posterior e da musculatura intrínseca ao máximo para você fazer o máximo de plataforma rígida e gerar o máximo de propulsão possível. E aí começa a ativação dos outros músculos também que servem para dar a propulsão. Então, tríceps oral, flexores, glúteos, tudo isso que geram muito do movimento. Então, se a gente observar aqui com mais calma, então a gente consegue ver como essa transição é feita nos 3 rockers. Então, só para a gente ver de novo, então, desde o choque do calcâneo, aí você vai ter o aplanamento do pé, o corpo se deslocando para frente, desprendimento do calcâneo até o desprendimento do hálux. Ok? Então, isso é o que acontece numa caminhada, né? E qual que é a diferença da corrida? Basicamente, a corrida ela ocorre com mais velocidade. Então, conforme você vai adicionando velocidade, você vai diminuindo o seu tempo de contato no solo. E você vai diminuindo sua fase de apoio, até que ela fica tão pequena que surge uma nova etapa nesse ciclo, que é a fase de salto. Salto nada mais é do que o que a gente está vendo nessa foto aqui, que esses corredores estão fazendo. Eles estão com os 2 pés fora do chão. Então, a corrida nada mais é do que uma sucessão de saltos. Então, você tem a fase de contato com o solo, uma fase que você vai estar voando com os 2 pés e depois a fase de contato com o próximo pé. E quando a gente pensa na corrida, até foi, acho que, uma das dúvidas que já surgiu, né? Então, você tem um contato inicial do solo. Então, diferente da marcha, a gente pode começar pisando o pé no chão de diversas formas. Desde o retropé, que a gente também chama do rear foot strike, com o médio pé, o mid foot strike, e a corrida com o choque inicial com o antepé, que é o forefoot strike, né? Então, beleza. Então, vamos ver biomecanicamente o que são cada um deles. Então, vamos começar com o do retropé. O do retropé é basicamente aquilo que a gente falou da marcha. Então, são os 3 rockers da mesma maneira que a marcha, com a diferença que o que a gente consegue observar agora é que a velocidade da esteira está maior e você tem a fase de voo, a fase de salto, em que você tem os 2 pés fora do solo. Mas o que a gente consegue observar bem aqui seria justamente os 3 rockers. O choque do calcâneo, aplanamento do pé, o corpo vai para frente, sai o calcâneo e sai o hálux. Da mesma forma que numa caminhada. É uma das formas mais comuns de se correr, tá? E foi a partir dela que se desenvolveu o tênis tradicional de corrida. Então, o que seria um tênis mais tradicional? Então, seria um tênis que você tem a parte de amortecimento no calcanhar, onde é feito o primeiro contato no solo, né? Você tem um drop. O drop, só para explicar de uma forma bem geral, assim, seria então a diferença de altura da parte do calcanhar com a parte da frente do pé, né? Ele seria um drop que a gente chama de normal, ele tem uma diferença da parte de trás para a parte da frente, que o normal seria entre mais ou menos 6 e 10, isso pode variar bastante, tá bom? Mas, então, o que isso significa? Que você tem mais material atrás para fazer absorção de impacto no calcanhar. A parte de solado também, ela é feita de uma borracha mais resistente, normalmente no calcanhar, que consegue aguentar a abrasão desse choque inicial. E o antepé é feito para ser flexível, para ter mais mobilidade, mais propulsão, com menos amortecimento que a parte traseira, né? Isso daqui é uma corrida que todo tipo de corrida tem seu risco. O dele seria basicamente porque você tem um maior impacto no solo nessa hora do choque do calcâneo. E esse maior impacto pode repercutir com algumas patologias de sobrecarga, como a síndrome do estresse tibial medial, uma fratura por estresse tibial,
uma facete plantar, e você também tem esse choque se propagando para o joelho nessa corrida. Então, algumas patologias do joelho são um pouco mais frequentes, como uma tendinopatia patelar e a síndrome do trato iliotibial, né? Então, qual que é a diferença dessa corrida biomecanicamente para a de médio pé? A de médio pé é quando o contato, na verdade, se dá por toda a superfície plantar, não no médio pé, mas é um pé que cai chapado no chão, vamos falar assim. Ele cai com toda a sua superfície de uma vez só. Ela é uma corrida mais veloz e normalmente mais praticada por corredores mais treinados e mais regular do que o do retropé. Por que isso? Porque é uma corrida que quanto mais velocidade, a gente já viu que assim, é menos o tempo de contato no solo. E se você começa a aumentar mais a velocidade, você vai tendo uma abreviação do primeiro rocker, ou seja, você vai pisando cada vez mais próximo do segundo rocker. E se você aumentar demais a velocidade, se você diminui mais o tempo de contato no solo, chega uma hora que você já tem o seu contato já no segundo rocker, já com o pé praticamente todo no chão, ao invés de fazer primeiro o choque do calcâneo. Então, aqui é só mais um vídeo para a gente observar. Então, em câmera lenta, você vê que a esteira já está bem mais rápida. E aqui, ao invés de tocar o calcâneo, você já tem uma corrida que é mais perto do centro de gravidade, você já tem o choque com toda a parte do pé, como se fosse no segundo rocker, e depois o terceiro rocker normal, que seria o desprendimento do calcâneo até o desprendimento do hálux. Então, pensando que são corredores que já têm uma velocidade maior, normalmente já são mais treinados, né? Um calçado que é frequente para esse tipo de corredor de performance seria o tênis de competição. Lembrando que quando a gente fala desse tipo de tênis, não é que ele foi feito para se treinar, mas é mais um treino para você ter em treinos mais rápidos ou um dia de competição, um dia de você fazer um tempo melhor, né? Que basicamente são tênis com pouco amortecimento, são leves, justamente para a gente obter mais performance. O drop ele é mais baixo, ou seja, a quantidade de material no calcâneo ela não é muito maior, muito mais alta do que do antepé, justamente porque também você não precisa de todo esse material, uma vez que o seu choque inicial se dá distribuído em toda a superfície plantar. Eu acho que o que eu posso falar de riscos específicos dessa corrida seriam as lesões de sobrecarga, justamente pensando no perfil de corredor que faz esse tipo de pisada. Normalmente, corredores mais regulares, corredores que já estão buscando performance. Então, a sobrecarga é sempre presente quando a gente pensa em performance. Então, desde as fraturas por estresse, síndrome do estresse medial tibial e tendinopatias no geral, assim. Mas não vou falar nada muito específico dessa corrida. E por último, uma corrida que está mais em voga atualmente, que é a corrida do antepé, que foi destaque nos últimos anos. Você vê que tem toda uma série de seguidores e uma série de destaque por ela ser uma corrida mais natural, que a gente falava que era como nossos antepassados corriam na época que não existia calçados, né? Então, o que acontece? Biomecanicamente, como é que é essa corrida, né? Ela basicamente é uma corrida em que ocorre uma modificação do primeiro rocker. Então, o primeiro rocker, que era aquela que você tinha um choque do calcâneo até o aplanamento dos pés, na verdade o choque vai mudar, vai ser um choque com o antepé, ao invés do calcâneo, até o aplanamento do pé. E a desaceleração vertical, o amortecimento, ele é feito de forma ativa pela musculatura do tríceps sural e do foot core. Ou seja, essa musculatura vai servir como amortecimento na corrida, assim como uma mola que faz um trabalho excêntrico nessa corrida. Então vamos ver como é que ela se dá na esteira. Você vê aqui então que o choque inicial ele vai se dar com o calcâneo com o antepé, e o calcâneo ele vai ceder até o chão. Então essa descida do calcâneo vai ser como o tríceps sural e a musculatura intrínseca vão absorvendo o impacto ao longo dessa corrida, fazendo que você tenha menos impacto que a corrida de retropé e de médio pé, em comparação a essa daí. Depois você vê que o segundo e o terceiro rocker acontece de uma forma muito semelhante às outras. Nessas corridas de antepé,
Se você for mais purista, mais radical, pensando nessa corrida, ela seria basicamente a corrida barefoot, né? Então, é uma corrida que você promove uma corrida próxima do que seria correr descalços, com tênis minimalistas. Nelas, você não tem drop, porque basicamente você não tem amortecimento, e são tênis para serem muito flexíveis, para você conseguir fazer todo o trabalho da musculatura do core, e largo também, para você ter a movimentação do dedo e do pé dentro dele, de uma forma mais natural, simulando uma corrida descalço. E mais recentemente, você também tem uns tênis mais convencionais pensados para esse tipo de corrida de antepé. Então aqui a gente vê na figura que assim, um tênis que já se assemelha muito mais aos tênis mais tradicionais de corrida, mas a diferença, por exemplo, nesse modelo é que a unidade de amortecimento que ele tem, que é uma unidade de ar da Nike, ela está localizada no antepé. E você vê que o solado também ele é muito maior na parte do antepé, que é onde você vai ter mais abrasão. E como também você vai usar o princípio da musculatura agindo como um amortecedor, complementando o seu tênis, o drop precisa ser muito grande. Você tem que ter essa excursão do pé e do calcânio até o solo para ajudar no impacto. Então, são tênis que têm um drop um pouquinho menor também, na sua maioria. E como todas as corridas têm seu risco, né, a de antepé, a gente pensa muito que, como o contato é feito com a parte do antepé, essa parte vai ter uma sobrecarga maior. Então, os riscos são maiores para fratura por estresse dos metatarsos e dos sesamoides, para dores no antepé em geral, as metatarsalgias. E outra coisa é que você tem um trabalho do tendão calcâneo, do tendão de Aquiles, muito maior do que numa corrida tradicional. Então, patologias, tendinopatias do Aquiles também são muito mais presentes nesse tipo de corrida. Além de lesões de bolhas e de unhas, principalmente na parte do antepé, pela própria fricção, por estar, dependendo do calçado, se tiver muito em contato com os dedos. Uma coisa também que mesmo as pessoas que defendem esse tipo de corrida falam é de uma transição progressiva para esse tipo de corrida. Então, você tem que ter um tríceps dural e a musculatura muito fortalecidas, porque eles vão agir de uma forma muito diferente de uma corrida tradicional, inclusive com a movimentação excêntrica deles. Então, é um trabalho diferente que vai estar sendo exigido dessa musculatura. O tornozelo, o arco de movimento do tornozelo também não deve ter restrições, porque justamente através da movimentação do tornozelo e do calcânio desacelerando até o solo, que é feito pela articulação do tornozelo, ele tem que estar muito mais livre, não pode ter restrições para você conseguir fazer essa corrida sem problemas. E como ele não tem amortecimento nenhum na sua forma mais purista, que seria perto do barefoot, é sempre super importante a gente tentar evitar sobrecargas, porque o amortecimento vai ser todo na parte muscular e você não vai ter um tênis com amortecimento para te ajudar nisso. Então, depois que a gente vê isso, acho que a pergunta que a gente pode se fazer é se eu devo mudar minha forma de correr. Eu acho que a resposta disso é sim e não. Então, por que sim? Sim, porque a biomecânica não é só essa parte do pé que a gente viu. A biomecânica da corrida envolve o corpo inteiro, envolve a técnica. Então, ela deve ser melhorada como um todo, sempre com a supervisão de um profissional. Agora, se a gente for pensar no pé, principalmente nessas mudanças de choque inicial do calcâneo, do antepé, etc., elas devem ser mudanças que devem ser uma última etapa. Então, é sempre legal você deixar o corredor correr da forma mais natural que sinta, mais fácil para ele, mas dependendo da patologia, falando especialmente como ortopedistas e lidando com lesões, talvez se depois do tratamento da lesão, de toda uma fase de recuperação, mesmo assim seja uma doença recorrente nele, eu acho que ali talvez seja uma hora de mudar a biomecânica, principalmente dessa parte do pé, se ela estiver relacionada com essa doença. Aí eu acho que vale a pena. Mas antes disso, tem muita coisa para ser mudada antes desse choque do calcâneo, do antepé. E pensando em tudo que a gente falou, além dessa parte específica dos tênis projetados, o que mais que a gente pode pensar no tênis na hora da gente comprar um tênis para corrida, né? Então, eu vou falar de alguns tópicos. Uma das coisas que
já esteve muito em voga nos anos passados e agora caiu um pouco em desuso, seria a questão da pronação e supinação, ou seja, a gente comprar um tênis de acordo com o nosso tipo de pé, se ele é um pé mais cavo, um pé mais plano, um pé normal, nosso alinhamento durante a corrida, e isso repercutir no tipo de tênis que é feito. Então, um tênis de pronador normalmente era um que segurava a pronação medial, porque era um pé mais plano, que você tinha muito mais o peso sendo jogado para a parte de dentro. Então, normalmente o que eles faziam era esse suporte medial, que, né, a gente vê essa parte verde mais resistente do tênis aí na entressola, segurando essa pronação. E já o tênis para supinador seriam para aqueles pés mais cavos, aqueles pés que pisam muito mais com a borda lateral do pé. E como a gente já viu, os pés mais supinados, eles são mais rígidos, então eles têm muito mais sobrecarga. Então, o que esses tênis tinham antes era um maior suporte na parte lateral, além de maior amortecimento. Então, a gente vê aqui que você tem, nesses tênis da ASICS, uma unidade de gel em toda a lateral dele para ajudar nisso. Vitor. Mas conforme a gente... Opa! Aqui tem uma pergunta, não sei, antes de você talvez precisando mudar o assunto, eu vou fazer essa pergunta agora. O meu xará aqui, Paulo Roberto, pergunta se cada estilo de corrida com retropé, mediopé e antepé são características de cada velocidade de corrida? Por exemplo, corredores de performance correm mais com o médio pé ou é uma coisa específica de cada pessoa? Basicamente, a gente consegue treinar, todo mundo consegue mudar ou tem uma característica individual que às vezes a gente não consegue treinar? Quando a gente pensa em velocidade para esses tipos de corrida, é que nem eu estava falando, as corridas elas tendem a ficar mais rápidas, elas tendem a ficar com contato menor no solo. Então, se você for pensar na de retropé, conforme você vai acelerando, você vai chegando muito mais próximo de uma corrida de médio pé. A corrida de antepé, ela é uma modificação do primeiro rocker. Então, conforme você vai acelerando, o primeiro rocker ele vai sumindo. Então, você vai ficando muito mais próximo da corrida de médio pé também. Lógico que assim, isso depende de cada corredor, depende da frequência de passada e da velocidade dele, quando ocorre essa mudança, né? Então, tem corredores que com ritmo de 4,30 já começam a pisar com médio pé, tem outros que não, que continuam correndo da mesma forma que eles corriam num ritmo suave de 6, vai para 4 e tem uma biomecânica muito similar. Vai de cada um. Mas a tendência, conforme a gente vai correndo mais rápido, é se aproximar do médio pé. Tá, vou emendar uma pergunta e você responde ao longo da sua aula aqui. Escolha do calçado. Você, normalmente, o corredor muitas vezes vai na loja, o vendedor olha para o pé dele, estaticamente fala seu pé é assim ou é assado. E a Josiane pergunta aqui sobre o uso de palmilhas. Se adianta e quando é indicado? Se você for falar sobre isso mais para frente, você responde as duas mais para frente, tá bom? Pode seguir. Beleza. Então, eu acho que é basicamente o que a gente está falando agora, da pronação e supinação. Ou seja, a gente olha um pé e fala assim, ó, seu pé é assado, a gente vai botar isso, que esse é o melhor tênis para você. Então, é basicamente o controle da pisada que a gente está falando aqui. E o que a gente viu atualmente, pelos estudos, é que você não tem evidência científica de que isso previne uma lesão. Ou seja, diversos estudos pegaram uma população de corredores com diversos tipos de pé, seja do pé plano ao pé cavo, até um pé mais fisiológico, e fizeram eles correr com mais diversos tipos de tênis, né? Então, alguns eram selecionados para correr com tênis de pronador, neutros ou de supinador. E o que se viu no final desses estudos, isso não foi nenhum, mas foram vários estudos, depois tem a referência bibliográfica, é que você não teve uma diminuição da lesão quando você encaixava um pronador com tênis de pronador, ou um supinador com tênis de supinador. Então, isso caiu muito em voga, né? Tanto que agora, essa parte de pronação e supinação, se a gente vê os tênis mais modernos, eles falam muito menos disso, né? Isso foi uma coisa que no passado foi falado muito mais. Então, se a gente pensar num corredor assintomático, um corredor que não tem nenhuma doença, não tem nenhuma lesão e quer começar a correr ou está correndo, isso não faz tanta diferença para ele. Talvez um pouco no conforto, mas isso é muito subjetivo. Agora, para a prevenção de lesão, não. Mas é justamente o que esse slide vai falar.
Agora, existem pacientes sintomáticos, existem pacientes que você tem um pé plano que a pessoa sente dor no tibial posterior, que às vezes é um tendão que é muito forçado nesse tipo de paciente. Ou então um pé cavo, que ele é super rígido, e a pessoa já teve até uma fratura por estresse do quinto meta, pisa muito com a parte lateral. São tênis que até é uma discussão, assim, né? Porque seria um caso de uma palmilha para um calçado normal. Agora, na parte de tênis, isso pode ajudar. A palmilha, ela é uma coisa que pode ser complementada, mas um tênis assim que ajuda a estabilizar ou que faz essa função que seria próximo de uma palmilha, de corrigir isso daí, talvez para esse tipo de paciente que já tem sintoma, seja interessante. E a palmilha é uma coisa simples também, né? Existem palmilhas para diversas patologias, mas quanto à pronação, supinação, que é basicamente o que está falando no tênis de corrida, talvez ajude para pacientes que tenham alguma doença, alguma lesão relacionada a isso. Fora disso, para pacientes normais que só querem correr, eu não recomendo. Tá. Eu tenho algumas outras perguntas, eu vou deixar você seguir a aula, a gente coloca mais para frente para não interromper muito, tá? Daniel, Guilherme, a Silvia, a gente já faz a pergunta. Manda ver, Vitor. Com certeza. Tá bom. Uma coisa que está mais em voga agora seria a parte de absorção de impacto, né? Principalmente as entressolas. A gente vê muito que a indústria agora está fazendo diversos tipos de material de amortecimento, principalmente essas espumas da entressola. A gente vê o Boost da Adidas, Fresh Foam da New Balance, Nike React, só para citar algumas. Então, é basicamente materiais que promovem mais a absorção de impacto e têm menos memória, ou seja, eles são menos deformáveis ao longo do tempo, né? E isso muda também os diferentes tamanhos de entressola. Então, ali a gente começa... Eu vou só citar aqui, que são os tênis maximalistas. O exemplo maior disso seriam aqueles Roccas, que você tem uma entressola gigante e que isso eles defendem que promove uma maior absorção de impacto, né? O que a literatura fala sobre isso é que assim, é uma coisa muito recente e ainda a gente não consegue determinar se realmente esse tipo de mudança no material de absorção de impacto tem um impacto na prevenção de lesão nas corridas, né? Estudos mais antigos que pegavam diferentes densidades de EVA, que é a espuma mais tradicional de corrida, viram que corredores correndo com uma densidade mais densa ou mais maleável do EVA não tiveram também diferença em relação à lesão, né? Esses materiais mais novos, são poucos os estudos sem viés que podem comprovar alguma coisa dessas, né? Mas é uma coisa nova que está surgindo. E em relação aos tênis maximalistas, sempre gera uma dúvida. Existem já estudos que falam que um tênis maximalista não amortece mais do que um tênis regular. Aliás, teve estudos que mostraram até que você tem mais impacto com eles, né? Então a gente tem que pensar também, se a gente for ver da forma biomecânica, é um tênis muito grande, que altera muito sua passada e a altura do solo que você tem do pé. Talvez isso afete um pouco a propriocepção e essa noção natural de absorção de impacto que a gente tenha, e por isso que tenha mais impacto, mas é uma discussão que ainda está em voga. Qual a real vantagem de um tênis maximalista em relação à prevenção de lesão, né? Então, eu volto para o meu slide do começo, né? Então, que nenhum conceito que está surgindo nesse mundo de tênis, assim, nenhum deles é absoluto. A gente está em constante evolução, tanto da parte de materiais novos que estão surgindo, quanto da parte de estudos de o que isso realmente traz em benefício para o corredor. E muitas das verdades são transitórias mesmo. A gente pode até falar dessa parte do pronador e supinador como um exemplo de uma coisa que a gente via muito no passado e que atualmente você não vê muito mais isso sendo divulgado e sendo defendido, né? Então, o que a gente tem que ver quando compra um tênis, né? Então, uma palavra seria conforto, né? Então, você tem que ter uma largura do antepé confortável. Existem várias patologias que você pode ter, várias lesões que você pode ter se você apertar a parte da frente do seu pé, né? Ele tem que ter meia polegada maior que o hálux, ou seja, 1,2 centímetros, pelo menos, de distância. Normalmente, tem gente que prefere comprar tênis à noite, quando o pé está mais edemaciado pelo uso do dia a dia, para a gente
ter uma noção real de qual tamanho que seu pé pode ficar, ele pode crescer um pouquinho. O ideal seria comprar um tênis leve e adequado para a sua atividade. Quando eu falo adequado para a sua atividade, é lembrar o tipo de pisada que você tem, ver se ele é compatível, a sua expectativa de corrida, se você é um cara que já é treinado, quer fazer que é um treino mais, é um tênis mais para competição, um tênis mais para treino mesmo, mais para corridas longas. Se você é um cara iniciante que não precisa de muita coisa. E outra coisa interessante é quando trocar, né? Principalmente verificar desgastes na sola. Você vê que cada pé, além de ter a forma diferente, pode aterrissar diferente no solo. Então, o desgaste da sola pode ser muito desigual de uma parte para outra, e quando você começa a ter um desgaste desigual, já é uma ideia de que você pode trocar seu tênis para não ter acentuar deformidades e vícios de corrida que você pode ter. A impressão plantar na parte interna do tênis, ou seja, se você já tem uma entressola, unidade de amortecimento já cedeu, já está colapsada e não amortece tanto, né? E isso sempre observar se você tem nessa entressola alguns sinais de que ela está mais baixa ou que ela já perdeu a sua eficácia de amortecimento, porque isso varia muito de corredor para corredor também. Então, se você pegar um cara grande, de 120 quilos correndo, uma menina de 50 quilos, eles vão gastar essa entressola de forma diferente. Então, é sempre interessante observar. Tem até uma pergunta aqui do Murilo. Então, não existe um prazo para trocar o tênis. Isso vai depender, claro, do peso, da velocidade que ele corre, do volume que ele faz de corrida, muito mais do que a quilometragem ou um prazo estabelecido. Muitas vezes a gente ouve que a cada 6 meses você tem que trocar o tênis, mas isso, então, a gente não pode usar como regra, correto? Eu acho que não dá para ter uma regra ali, né? Lógico que um corredor já habituado, já sabe o ritmo de treino, não muda muito seu peso, ele consegue meio que às vezes determinar quando que um tênis já vai começar a se desgastar. Mas de uma regra geral, as forças que você age, por exemplo, numa pessoa de 120 quilos e uma pessoa de 50 dentro de um tênis são totalmente diferentes. Se em 6 meses você corre uma quilometragem muito maior do que outra, também vai mudar. Então é difícil estabelecer uma regra geral assim. Claro. E descansar o tênis ajuda? Aquele negócio de eu tenho um para segunda, quarta e sexta, outro para terça, quinta e sábado, não usar todo dia, você acredita nisso? Eu acredito, sim. Eram estudos mais antigos, tá bom? Mas por que isso, né? Por causa justamente da entressola, dessa unidade de amortecimento, ela tem um tempo para ela recuperar a altura normal dela, né? Então eles falavam que isso era uma forma de ajudar ela a não colapsar tanto, você ter esse tempo de descanso do tênis para ele voltar à forma original. Lógico que esses materiais, que nem eu falei, eles evoluíram muito, e essa é uma promessa que esses materiais falam, que você tem muito menos memória, muito menos deformidade, mas acho que como uma regra geral é interessante você fazer isso e previne mesmo lesões, isso foi comprovado em estudos mais antigos. Então é legal sim. Eu acho que ainda continua válida essa regra. E eu acho que como mensagem final, eu acho que assim, eu sei que assim, vendo essa aula você não consegue definir nada, não tem nenhuma fórmula secreta ou um tênis certo para comprar, mas o que tem que significar para você é que tênis é igual a conforto, né? Ou seja, você tem que fazer com que a corrida seja prazerosa para você. Seja você uma menina que corre no parque, que só quer saúde, mas que você gosta de correr, ou um cara que nem o Mofará, que é uma performance, e o prazer dele está em se superar cada vez mais. O tênis tem que ser algo que não te atrapalhe. Então, eu acho que a mensagem final é que quando você vai correr, você tem que ver isso. Você tem que ver o caminho que está à sua frente, você tem que sempre olhar para frente e correr pensando na sua corrida. E nunca pensar e olhar para baixo, ter um negócio que está te atrapalhando lá embaixo, que é seu tênis. Então, a palavra final seria conforto. E o tênis certo é aquele que você esquece que você está usando. Você está pensando na sua corrida, não no seu tênis. Perfeito, muito bom. Eu vou abrir para umas perguntas. Desculpa, por favor, continue. Não, a sua última mensagem, que às vezes a gente pensa no tênis para melhorar a performance. Esse eu acho que é o último slide mesmo. E pensar que performance depende de muito mais coisa, desde treinamento, fortalecimento, repouso, técnica, prevenção. E o ganho de performance que você tem fazendo tudo isso é muito maior do que você tem escolhendo tênis específico, esse ou o outro, para performance. Então, numa lista final, acho que o tênis seria uma das coisas que estaria lá para baixo,
em melhorar a performance. Mas vale também, né? Interessante. Mas é isso aí. Muito obrigado, viu? Excelente, Vitor. Eu vou abrir aqui, vou organizar um pouquinho as perguntas de acordo com o tema. O professor Sérgio está aqui com a gente, o professor Alberto também aqui. Fiquem à vontade para participar. Por favor, diga, Alberto. Não, só para marcar aqui a pergunta do professor Sérgio Bruschini, né? O Sérgio Bruschini, lá do grupo do pé, é um dos precursores da cirurgia do pé aí na ortopedia, né? Que imaginem vocês aí que foi quem passou muito dos conceitos aí até para o próprio professor Caio. Então, tê-lo aqui na nossa reunião, Paulo, é assim um orgulho muito grande, né? Então, fica à vontade, só para não deixar passar isso, porque ele realmente é uma pessoa de muito orgulho aí para a nossa instituição. Fica à vontade, Paulinho, se você Professor quiser. Sérgio, antes da gente fazer as perguntas, o senhor quer fazer alguma consideração a respeito da aula ou alguma observação para acrescentar à aula? Só quero agradecer as palavras e dar um bruta parabéns ao Vitor e ao grupo de pé. Fantástica a palestra, não tenho nada a contribuir, só aprender aí. Continue, por favor. Duvido, mas vamos lá. A Silvia começou, Obrigado, Vitor. professor. É sempre uma honra ter o senhor aqui. O senhor sempre acompanha nossas reuniões, eu fico muito feliz. Sou seu fã. Vitor, a Silvia começou perguntando, ela é ginecologista aqui da Unifesp também, ela perguntou para a gente sobre as alterações biomecânicas em gestantes. Então, o que vai mudar tanto na função do pé quanto os cuidados que deve ter. E encaixando também nessa pergunta com relação à biomecânica, o Guilherme pergunta sobre se o retropé não acaba gerando uma reação contrária ao movimento e gerando impacto maior no joelho. Então, corrida em gestante e a questão do retropé gerar um movimento contrário, uma reação contrária ao movimento e gerando maior impacto no joelho. Silvia, essa pergunta foi difícil, hein? Ela Mas mandou a vamos lá. primeira pergunta, eu não quis acabar com você logo no começo, eu deixei para o final, entendeu? Mas se a gente for pensar na gestante, principalmente nas gestantes que já estão mais a termo, que já estão próximos nas últimas semanas de gestação, você tem uma mudança do centro de gravidade, né? Você tem até uma báscula do quadril maior. Então, assim, você tem diversas alterações mais para cima, tanto da parte de centro de gravidade, quadril e joelho. Se a gente for pensar no pé, assim, durante a marcha você também vai ter as alterações normais da pisada, e no pé você vai ter uma distância maior do pé, talvez uma força maior de pronação, né? Você tem uma frouxidão ligamentar maior durante a gravidez, então talvez o tempo de pronação feito, principalmente no segundo rocker, pode ser aumentado, tá? E eu acredito que o tempo de contato do solo total vai estar aumentado, e é mais difícil de você fazer a oscilação vertical com ganho de peso. Então, numa corrida de retropé, você vai ter um choque do calcâneo mais anterior no seu corpo, você vai ter mais tempo de contato no solo, né? Uma oscilação vertical menor. Agora, eu estou pensando em tudo isso agora. Realmente, eu não estudei isso daí. É uma coisa que eu vou ficar te devendo. E vamos ver se na próxima aula ou nas próximas palestras eu consigo te Vamos convidar ela para falar um pouco para a gente disso aí também. Ela e a professora Maíta, que são aqui da GO, as duas também praticam atividade física. Teve uma segunda pergunta, né? Que seria justamente dessa corrida do retropé. Sim, que nem eu falei, ele gera um impacto maior. Você tem um choque do calcânio com o calcânio à frente do seu corpo. Então, o que isso faz? Ele faz um movimento de frear o movimento de corrida e o seu joelho vai estar estendido nessa hora. Então, esse impacto ele é transmitido do solo para o calcânio e ele sobe pela perna e vai até o joelho. E tem patologias de joelho, de sobrecarga de joelho também nesse tipo de corrida. Tá ótimo, muito bem. Aqui, o Levi, assim como o Daniel e o Guilherme, Murilo pergunta um pouquinho essa questão da escolha do tênis, quantos pares, acho que a gente falou um pouquinho nisso, se eles tiverem mais alguma dúvida, peço que mandem aqui. Agora o Daniel pergunta para a gente sobre a placa, a placa de carbono na sola. Tênis com placa de carbono. Ele deve estar falando...
Ultimamente, teve até os tênis da Nike que estão promovendo isso, que seria uma placa mais rígida, que eles ajudam a promover essa transição dos rockers, né? Então, uma placa que serve para você justamente projetar o seu corpo para frente. Ele foi desenvolvido junto com corredores, os melhores corredores do mundo de longa distância, né? Então, já são corredores que já têm uma passada que a gente pensa que seja mais de antepé ou médio pé, depende muito do cara, e numa velocidade muito rápida. Então, o que ele faz é basicamente fazer a transição rápida do segundo para o terceiro rocker, fazer a transição do aplanamento do pé para a ponta do pé e te projetar para frente e tentar diminuir o tempo de contato no solo, né? E é um tênis puramente para performance, esse da placa de carbono, se for o que eu estou pensando, que é o da Nike, que eles projetaram. Seria um dos precursores desse que eles fizeram para quebrar a barreira dos dois na maratona. Tá certo. O Thiago pergunta aqui, tenho lido muitos artigos sobre retraining, retraining gait, e se fala muito em aumentar em torno de 10% da cadência em relação ao natural do corredor, e que isso diminui o drop de quadril e poderia diminuir o número de lesões a longo prazo. O que você acha disso daí, Vitor? Então é o seguinte, uma coisa que eu não abordei muito foi então em relação à cadência, à frequência da sua passada, né? Tem alguns estudos muito antigos que falavam de um número certo de cadência que seria o ideal, mas foram estudos que pegaram atletas bons e que não é muito por aí. Na população, a cadência muda muito. Agora, se a gente for pensar biomecanicamente, se a gente aumentar a cadência, às vezes a gente diminui a distância do passo, tá? Então, e a gente diminui um pouco a oscilação vertical, você oscila menos, faz menos báscula do quadril, e você tem uma diminuição do impacto geral, né? Então, quando eles falam de retraining gait, de você aumentar a cadência, é justamente para você tentar diminuir a quantidade de impacto que cada passada está dando. Então, é uma coisa que também está em voga, é interessante. Eu não cheguei a comentar disso, mas eu acredito que, assim, se feito da forma certa, pode ter um resultado benéfico na corrida, sem atrapalhar a performance, muito pelo contrário, melhorando e prevenindo lesões. Mas é uma coisa difícil. Não sei se vocês já tentaram mudar a cadência, já tentaram fazer isso. Afeta um monte de coisa, afeta seu ritmo de corrida. Tem que ser feito sempre com supervisão, né? E para ver se você não tem uma mudança de compensação biomecânica, se você não começa a quebrar a sua corrida em outros aspectos que possam ser mais maléficos do que benéficos. Mas vale a pena, tipo, é uma coisa interessante para ser estudada. Vitor, o pessoal pergunta aqui com relação à escolha de tênis para patologias do joelho, em especial a síndrome do trato iliotibial. Acho que aqui até eu começo respondendo, acho que a gente não pode resumir simplesmente os problemas do joelho ao tipo de calçado, né? Existem alterações ou características biomecânicas do joelho, se é mais valgo, se é mais varo, o peso do atleta, como é que é a pisada, e acho que o tênis é uma delas, mas eu deixo para você responder se existe algum tênis que você sugeriria para quem tem patologia no joelho, ou às vezes até mesmo com artrose, mais amortecimento, uma passada mais rápida, mais curta, o que você daria de orientação? Paulo, acho que você foi perfeito na explicação. Uma doença deve ser tratada inteira, né? Ela não se resume ao calçado. Então, se você tem uma síndrome do trato iliotibial, por exemplo, você tem que ver o que está de errado com essa pessoa. Seja um erro de treinamento, seja um erro de biomecânica, seja qualquer outro fator da pessoa que predispõe à doença. Então, uma vez que você corrige tudo isso, o calçado é meramente um acessório. É que nem eu tinha falado da performance. A performance depende de muita coisa, assim como as lesões também dependem de muitas coisas. Então, a parte de prevenção de lesão e de tratamento de lesão envolve basicamente médicos do esporte, fisioterapeutas, ortopedistas. O tênis ele é muito coadjuvante nisso. Eu não vou indicar nenhum tênis para isso. Vou indicar o tratamento certo. E o próprio treinamento, né? A gente vê muitas vezes que a gente tem uma preocupação com esses fatores extrínsecos, né? A roupa,
o tênis, mas você não vê que às vezes simplesmente aquela pessoa não está preparada para fazer aquele tipo de treino. Então você fica trocando tênis quando na verdade você precisa se preparar para fazer aquela corrida, né? O fortalecimento, alongamento, equilíbrio muscular. Eu acho que aqui você deu um conceito que talvez seja uma das coisas assim. Sua aula foi brilhante, mas o que me chamou muito a atenção, eu gostei muito daquele seu slide do core foot, né? A gente fala muito de core para musculatura abdominal, a gente fala do equilíbrio, né? Cintura pélvica, cintura escapular, mas tem esse equilíbrio do pé também. Então não é simplesmente você colocar um tênis e ligar um som e sair correndo, que a gente sabe que isso leva a lesão, né? Olha, Vitor, sua aula aqui, cara, tem os residentes que normalmente acompanham aqui do Sul estão elogiando, educador físico, o professor Sérgio, que fez elogios, então parabenizo você, o Flecha que está comandando, né, o André que está comandando agora o nosso grupo de pé, e deixo à vontade para o pessoal específico do pé fazer as considerações de vocês antes do professor Alberto depois encerrar. Mas parabéns, olha, muito feliz pela sua aula. André, Obrigado. professor Sérgio, fiquem à vontade. André? Deixa o André falar, deixa o Flecha falar aí. Aproveitar a oportunidade, Paulo. Ele tem mais Vou a falar contribuir antes do que eu. do Dr. Sérgio, mas eu queria parabenizar o Vitor. Eu acho que ele deu uma mensagem muito interessante com relação a esse tipo, né, de escolha de calçados, que na verdade eu acho que esse é um dos últimos fatores em que a gente vai pensar na análise de um corredor, na análise da performance e mesmo no tratamento de algumas lesões, né? Então a análise ela é muito mais aprofundada para o padrão de corrida, tipo de corrida, local de corrida, tamanho da pessoa e a própria biomecânica de marcha, que eventualmente a gente ficar colocando a culpa diretamente no calçado. Acho que talvez pôr a culpa no calçado vai ser uma das últimas ideias que a gente vai ter no tratamento e na prescrição para treinamento também, né? Acho que o treinamento é muito mais amplo que isso. E sem dúvida que essa ideia que você levantou, Paulo, que a gente fica às vezes dando valor demais e se preocupando demais com as coisas que eventualmente têm menos importância aí nesse assunto, né? Mas a aula do Vitor foi brilhante, aí é um cara que se interessa pessoalmente muito no tema, então eu tinha certeza que ele ia contribuir bastante aí com a gente. Parabéns, Vitor. Olha, Professor Sérgio, alguma consideração? Em relação à cadência, eu acho que eu tenho uma contribuição. Eu fui nadador na década de 50 e 60. Quando o meu técnico pediu para eu aumentar a cadência, o meu tempo piorou. Interessante. Então, eu acho que a cadência não é, às vezes, ela pode prejudicar a performance. Mais uma vez, parabéns, fantástica a aula. Só de olhar aqui, 90 e tantos participantes, fantástico, gostei muito. Parabéns, Vitor. E parabéns ao Flecha aí, que coordenou tudo isso aí, que é o chefe do grupo do pé agora, né? Pessoal, antes do professor Alberto encerrar, só vou lembrar que essa aula fica no YouTube, tá bom? Então, quem quiser, hoje à noite acho que eu consigo já deixar postado. Acho que vale a pena rever, são conceitos importantíssimos. E na semana que vem, já deixo o convite para todos, a professora Marília, da Fisiologia, vai falar um pouquinho sobre corrida em criança e adolescente. Dá realmente para correr? Como a gente controla? Como a gente faz isso? A professora Marília, além de coordenar aqui a Fisiologia, é corredora de longa data, então imagino que vai ser uma aula também nesse mesmo nível. Professor Alberto, por favor. Mais agradecer novamente, né, Vitor, a sua participação. Eu estava vendo assim o início da aula e aí a gente passa um filme um pouco na cabeça da alegria que a gente tem de ter feito ortopedia e de também trabalhar com atividade física, né, de ver toda essa biomecânica, como isso funciona, né, como tudo isso é importante do ponto de vista de estudar para a prevenção de lesão, né? Então, a gente tem o maior orgulho, realmente, quando a gente fala de medicina do esporte, a contribuição do estudo do pé é gigantesca, né?
é a forma que a gente tem aí o contato com o solo, né? Somos bípedes, então isso é muito interessante. E quero convidar você também, sabendo essa questão sua do atletismo, né? A gente tem aí por intermédio do Paulo, veio o Joel, que é o presidente da Federação Paulista de Atletismo. Então ele está conosco aí no grupo, ele tem toda aí uma parceria para atendimento dos atletas. Ele vai fazer provavelmente um mestrado profissional também para a atuação do atletismo, que é uma modalidade muito ele integra, né, o gordo, o magro, o alto, o baixo. Então a gente tem aí um início de parceria muito grande com a Federação Paulista, né? E eu acho que a gente precisa juntar as pessoas que gostam do atletismo para a gente participar junto com isso. Então vai um convite a você para a gente tentar integrar aí essa equipe de estudar as lesões e também evitar as lesões, né? Que eu acho que também é um papel importante nosso. Mas parabéns, Vitor, todos aí que assistiram, Paulo que coordenou a reunião. É mais uma reunião muito bonita. Parabéns, Paulo. Obrigado, Robertão. E só para falar, se for um convite mesmo, eu fico muito grato. Acho que atletismo sempre foi minha paixão e eu estou junto nessa, com certeza, 100%. Vai ter Obrigado bastante gente. pela oportunidade, pessoal. Muito bem. Nos vemos semana que vem, pessoal, 11 horas. Então, aula sobre corrida para crianças e adolescentes. Boa semana, saúde a todos aí. Um grande abraço. Parabéns mais uma vez, Vitor. Até logo. Obrigado. Tchau, tchau.